A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo, como de costume, toda segunda, estou trazendo aqui uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, porque toda segunda-feira pela manhã, querendo Deus, nós estamos aqui com uma palavra da parte do Senhor. Nas quartas-feiras eu deixo aqui dicas e alguns estudos, e aos sábados, segundo a vontade de Deus, eu posto aqui um vídeo tirando dúvidas que os irmãos postam para mim nos comentários dos nossos vídeos. Amém? Bom, a palavra de hoje está aqui em 1 Samuel. Se você tiver uma Bíblia, pegue ela aí, apenas para acompanhar. 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo de número 6. Então, 1 Samuel 16, verso 6, que diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Bom, esse texto, amados, é um texto conhecido, tenho certeza que você conhece essa história, quando Deus envia Samuel para ungir um rei, e esse rei estaria entre os filhos de Jessé. Deus não havia revelado a Samuel de antemão quem seria esse rei, mas Samuel sabia que um dos filhos de Jessé seria o futuro rei de Israel, aquele que haveria de substituir a Saul. E Samuel tinha a missão de escolher esse rei, de ungir esse rei, de profetizar para esse futuro rei, para que ele já soubesse que ele iria reinar, que ele iria governar a Israel. O interessante é que quando Samuel entra na casa de Jessé, no verso 6 está dizendo que ele viu a Eliabe. Então ele viu Eliabe é um dos irmãos mais velhos de Davi. Ele viu um dos irmãos mais velhos de Davi e ele pensou que aquele ali seria o futuro rei de Israel. Ele pensou que aquele ali seria a pessoa que Deus escolheu para governar a Israel. E eu quero chamar a sua atenção para esse fato, porque Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem de oração. Samuel, ele tinha 3 funções. Samuel, ele era juiz, Samuel, ele era profeta e Samuel, ele era sacerdote. Então ele tinha 3 funções. Ele tinha muita autoridade, ele tinha muita influência em Israel, ele tinha muita moral, ele tinha uma fama, ele era respeitadíssimo. Ele era uma pessoa que, quando ele falava, automaticamente o povo imaginava Deus falando, porque quase tudo que Samuel dizia vinha da parte de Deus. Quase tudo que ele falava era sempre uma profecia, uma exortação, uma palavra do Senhor. Então Samuel era um homem respeitadíssimo, de muita autoridade. Só que o verso 6 diz que ele pensou consigo, ele pensou na sua mente, quando ele viu Eliabe: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E isso quer dizer o quê? Isso vem nos ensinar que mesmo um líder, mesmo uma pessoa tão influente como Samuel, mesmo uma pessoa cheia de Deus como Samuel, mesmo uma pessoa que é sacerdote, é juiz, é profeta, uma pessoa que fala a palavra de Deus, uma pessoa que tem palavra profética, uma pessoa que tem unção de Deus, mesmo Samuel, com tudo que ele é, com tudo que ele tem, com toda a sua influência, com toda a sua história linda, o chamado de Samuel ali no capítulo 3, quando Deus chama ele na madrugada, ele acorda, Deus chama ele por 3 vezes, Deus insiste com ele, coisa linda esse chamado, toda a história de Samuel, ele sendo ali o único sacerdote, o único dentro da casa do Senhor, que não tinha se contaminado quando os filhos de Eli já estavam no pecado, e Samuel ali guardando a sua santidade por causa do seu temor a Deus. Então uma história muito linda, um testemunho muito lindo, um testemunho de vida que é um exemplo. É um exemplo, o testemunho de vida. Samuel é um grande exemplo. E mesmo ele sendo todas essas coisas, ele poderia ter cometido um grave erro aqui se Deus não fala com ele. Então imagina,
Se Samuel não estivesse tão próximo assim de Deus, ou se ele não estivesse atento à voz de Deus, porque no verso 7, Deus já corrige Samuel e fala para ele: não olhe para a aparência, não olhe para a aparência, porque não foi esse que eu escolhi. Eu olho para o coração e não é esse aí que eu escolhi. Então, imagina isso, com todo esse status, com toda essa espiritualidade, ele poderia ter cometido um erro muito grande aqui e ter escolhido, ter ungido a pessoa errada. Essa palavra, ela vem para você que está na frente de algum trabalho, para você que é líder, para você que tem autoridade, para você que tem funções dentro do seu ministério, na sua igreja, onde você congrega, onde você serve a Deus. Essa palavra vem para todos os líderes nessa manhã. Que não se confunda, pelo amor de Deus, porque você é líder, mas você ainda é homem. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Porque o que tem de líderes nos dias de hoje, que eles perderam a sensibilidade com o Senhor, perderam a sensibilidade. O que tem de profetas que pensa que tudo que vem na cabeça dele é uma profecia de Deus. O que tem de profeta hoje entregando profecia errada. O que tem de profeta hoje entregando coisas erradas para as pessoas. E para ele é Deus. Se você vai questionar o profeta, se você fala: não, mas isso não faz sentido, irmão, essa profecia não se cumpriu. E se você vai questionar o profeta, sabe o que ele fala? Ah, não, vai ver com Deus. Vai conversar com Deus. Foi Deus que mandou dizer, eu falei. Não, vai contender com Deus. O problema não é comigo, o seu problema é com Deus. É assim que eles respondem, eles se desviam. Mas aqui a Bíblia está nos ensinando que mesmo Samuel, com todo o seu porte, com toda a sua autoridade, com toda a sua moral, ele poderia ter cometido um erro gravíssimo se ele tivesse agido por impulso, se ele tivesse aqui já começado a ungir a Eliabe sem antes ter ouvido a voz de Deus, ou então se ele de alguma forma não estivesse bem com Deus, não estivesse sensível à voz de Deus, ele não teria ouvido Deus falar e ele certamente teria ungido a pessoa errada. Então você que é líder, você que aí está cheio de Deus, você que aí que é profeta, entenda isso. Por mais que você tenha a unção de Deus, por mais que você seja cheio de Deus, por mais que você tenha um testemunho lindo, uma história muito bonita, por mais que você seja o único que é temente a Deus, aí onde você está, enquanto Hofni e Finés estão em pecados, por mais que você seja tudo isso, meu irmão, escute sempre a voz de Deus. Procure escutar sempre a voz de Deus. Não se confunda consigo mesmo, não se engane. Não pense que tudo que você fala, Deus aprova. Não pense que tudo que vem na sua cabeça é de Deus. Você tem que entregar, tem que passar para o povo. Porque olha o exemplo de Samuel. Ainda bem que ele esperou. E Deus falou com ele no seu coração: não, Samuel, você está errado. Não, Samuel, não é para entregar nada para Eliabe. Não, Samuel, não é para entregar profecia para ele, não é para ungir ele, não. Ainda bem que Deus falou com ele. E quantos nos dias de hoje saem fazendo coisas precipitadas? Quantos líderes, quantos profetas nos dias de hoje saem tomando ações e atitudes precipitadas sem antes ouvir Deus falar? Então, não cometa esse erro. Escute Deus falar primeiro. Deixe Deus falar com você primeiro, para que você possa tomar as melhores decisões conforme a vontade do Senhor. Amém? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa palavra, dá um like no nosso vídeo, assim você ajuda muito o meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com uma nova palavra. Na quarta-feira tem algumas dicas aqui para os irmãos. E aos sábados eu posto aqui um vídeo respondendo as perguntas que os irmãos deixam para mim nos comentários. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.